Olá! Por trás de toda a produção jornalística existe uma relação entre jornalista e conteúdo. Para construir uma matéria, seja ela para TV, rádio, jornal impresso ou internet, é preciso um trabalho de apuração. Trabalho esse que deve buscar a imparcialidade, objetividade e veracidade do que se produz. E é exatamente neste momento que a estreita linha entre o que é ou não ético fica evidente. Ética é a boa conduta moral e os bons costumes dentro de uma sociedade. E é justamente sobre a aplicação da ética no jornalismo a conversa do Imprensa e Debate de hoje. Para falar sobre o assunto, convidamos o redator Amaro Terto. Olá. E o editor Wallace Nunes. Como vai? Tudo bem? Olá. Muito bem. Sejam bem-vindos, muito obrigado pelo convite. Bom, para começar essa nossa discussão, eu gostaria de entrar num assunto que é um tanto polêmico, que é a superexploração das notícias, dos fatos. Hoje é comum a imprensa, seja ela escrita, seja ela internet, seja televisiva, usar uma notícia até ela se esgotar. Por exemplo, a gente teve o caso da menina Eloá, que foi o sequestro, onde ela foi sequestrada pelo ex-namorado e que teve um final trágico, infelizmente ela acabou morrendo. Durante esse episódio, a imprensa ficou horas a fio no ar, com entradas ao vivo, a internet a todo instante divulgando novas informações. Vocês acham que é ético esse tipo de conduta? A questão não é debater a ética em si, e sim o trabalho do jornalista quanto a isso. A superexposição é um fato que vai ocorrer para uma notícia que tem relativa importância, né? Quando ela se esgota, obviamente, é porque não tem mais o que se falar. Então, mas nesse caso específico, a gente até ocorreu a interferência de um apresentador de TV junto à notícia que ocorria, porque ele entrou em contato com o sequestrador, ou melhor, o sequestrador entrou em contato com ele. E você acha que isso também é ético? Olha, o mercado entende que sim. Eu, particularmente, defendo que não. Tá? Porque você está colocando em questão a posição por exemplo, do assaltante ou do sequestrador, né? O que, na minha opinião, é um caminho que o jornalismo deveria discutir para os próximos anos. E também lembrar que assim, esses casos em que são muito explorados pela mídia, eles de fato assim atraem muita atenção. Você tem o caso da Isabela, você tem agora o caso do goleiro Bruno. São todos casos que realmente assim vêm muito à tona, enfim, criam um grande debate. A mídia, aquilo que ele falou, explora ao máximo que pode. E no momento que já não tem muito mais o que falar, acaba-se ali o assunto, parece que nada mais aconteceu, enfim, passa para o próximo. Mas isso de fato acontece. Então, mas isso não é uma busca só por conta da audiência? Porque a gente sabe que um fato desse vai dar audiência. Então, quanto mais eu conseguir ficar no ar com aquilo, vai dar audiência. Mas isso é ético. Porque assim, o que era de interesse foi dito. Né? O cara sequestrou a ex-namorada. Matou, enfim, tudo mais. Assim, o que ele disse realmente assim, não é bem a questão da ética em si, né? Lógico que existe um fator ético que o jornalista tem que levar em consideração, sim. Mas é que, de fato, assim, é a busca pela notícia. E, de fato, que assim, enquanto aquele assunto for de interesse, a mídia vai retratar sempre. A questão ética em si, Alan, demonstra que o trabalho jornalístico tem que ter sobriedade. Se ele é sóbrio, obviamente, vai se discutir a ética. Tá? Agora, exposição total de um caso é exacerbação do problema. Isso, né? Antiético? É o que o jornalismo está discutindo. Eu acredito que seja antiético. Você também concorda? Também, concordo. Então, dentro também do jornalismo, a gente tem uma outra questão. A gente tem a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, ela tem a função de, como é que fala? Engrandecer, divulgar e promover o seu cliente. E temos o jornalista redator, que tem a função de divulgar fatos de importância para a sociedade. Nesta relação, é comum o assessor de imprensa presentear o jornalista redator. Vocês acham que esse tipo de situação é ético? É claro que não. Nessa situação, obviamente, não é ético. Muito pelo contrário, é uma falta de ética total, até porque o assessor de imprensa está vendendo o produto que ele tem. A partir desta venda, esta relação com o redator já torna-se promíscua. Tá? Até porque o redator também busca a informação
e também algum fato novo para que o assunto permaneça no ar por algum período. Então, é óbvio que tem que se discutir essa relação entre assessor de imprensa e o redator. E também, assim, vai ficar realmente uma situação complicada, né? Porque, assim, a partir do momento que a pessoa aceita aquilo dali, entendeu? Ela fica desconfortável até para poder falar alguma coisa em contrário, enfim. E ela vai ficar me sentindo mal, porque para o jornalista, ele foi agradar de alguma certa forma, entendeu? Então, assim, criou mais ou menos uma situação de camaradagem, entendeu? Puxa, eu te dei um presente e aí, né? Mas aí entra uma outra questão. Quer dizer que se eu receber um presente, automaticamente eu vou ter que agradar a pessoa que me deu? Não necessariamente. Assim, existe alguns veículos que eles tomam a seguinte posição. Existe até uma tabela, né, de preços para se acertar. Sei lá, R$100, um presente, tudo bem, aceito. A partir disso, não. Mas isso não tira a independência do jornalista de falar a respeito do que tem que ser falado, que eu acho que esse é o principal. Então, mas você acha que o fato do presente intimida isso? Intimida. Vai atrapalhar nessa conduta? Pode atrapalhar, sim. Mas aí essa questão, porque automaticamente você dizer que é antiético, quer dizer que eu não posso em nenhum momento receber nenhum presente. Você diz que tem uma tabela, parece que está estabelecido. Mas, por exemplo, se eu sou um assessor de uma imprensa de tecnologia e vamos promover um produto X que é um valor caro, se eu te der, você não vai aceitar? Não. Na sua vida você nunca aceitou nenhum tipo de presente? Não. Você também não? Eu já aceitei. Isso comprometeu o seu texto? Não comprometeu meu texto, muito pelo contrário. Eu fui extremamente capaz de entender que este presente refletiu o momento em que eu discuti a relação com o produto. E o produto te agradou em questão? Não me agradou. Você criticou? Sim. E qual o retorno que você teve em relação à assessoria? Olha, aí já conversando com a assessoria, nós tivemos um problema mais para frente que delimitou e mostrou também que eu tinha que fazer algo que agradasse-os. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Aí é a ética do profissional, né? Acima de tudo, é a ética de fato profissional. Ele aceitou e, enfim, teve liberdade para poder falar, não gostei do produto. E você recebeu algum presente novamente dessa assessoria? Não mais. Não mais. Dentro desse universo da assessoria, a gente tem a campanha política. O assessor é uma figura importantíssima, que geralmente é um jornalista. E esse assessor, ele tem a função, geralmente, de moldar o candidato para que ele seja bem visto pelo público. Vocês acham que isso é ético? Já que, assim, promover um candidato deveria ser uma coisa, assim, que teria que ser nu e cru, para que a gente conheça realmente e não erre na hora de votar. Agora, com esse molde que o assessor faz em cima do assessorado dele, não prejudica na hora de votar, porque a gente pode estar cometendo um erro por conta de uma situação montada, construída. Olha, as eleições de 2010, nós tivemos centenas de candidatos, onde você poderia ver que a qualidade na frente das câmeras são de baixa qualidade, né? A partir daí, criou-se aquela presença do assessor de imprensa de tratar o assessorado, né? E uma vez criando essa capa, como é que eu poderia dizer? Embalagem mesmo, né? Para a frente das câmeras, a pessoa que às vezes, ou muitas das vezes, é um tecnocrata, não consegue falar, não consegue se explicitar, não consegue se expressar, ele necessita encontrar um caminho para poder passar a sua imagem de que ele é um político sério e coerente. Né? Então, mas isso cabe dentro do jornalismo? É ético? Já que a gente tem a função de divulgar sempre a verdade? Eu creio que sim, porque o trabalho dele, político, será demonstrado na atividade que ele fará quando eleito. Você concorda com isso? E o media training, na verdade, o media training é um profissional muito utilizado, é um treinamento que acontece bastante na mídia, enfim, principalmente com políticos, enfim, personalidades públicas, com personalidades, né? E, assim, de fato ele acontece, ele é muito utilizado, mas eu também acho que não deixa de ser ético, entendeu? Porque eu, como jornalista, estou treinando alguém para poder sair bem na frente das câmeras, digamos assim. Isso não é uma falta de ética. Mas isso não é ludibriar o público?
enganar o público? Muito pelo contrário, na minha opinião, Alan. Eu também concordo com ele, não é ludibriar, não. Eu acho que o próprio profissional ele vai se mostrar, né, ao longo Sem dúvida. Da carreira Exatamente. enquanto político, que ele é competente ou não é competente para certos fatos. Então, mas isso não monta um personagem? Porque eu posso, de repente, encontrar um determinado candidato na rua e ele é totalmente oposto àquilo que eu vi na TV, aquilo que foi passado para mim. Houve vários casos de políticos que foram eleitos dessa forma. E eles não saíram muito bem, né? Ao longo da sua carreira política, não saíram muito bem. Porque uma coisa é você vender um produto. E uma coisa é você ser exatamente aquilo que você é. Sem dúvida. Entendeu? Por mais que você tenha toda uma equipe competente que te treine, entendeu? Ela não está ali 24 horas com você para instruir. Você é uma pessoa... Então, mas não é aí que pode ocorrer o fato do erro? Porque você treinou, você preparou aquela pessoa para conseguir aquele cargo. E após isso, ela não está preparada. Aí você fez toda uma imagem dele para ele ser eleito. Depois de eleito, ele não tem condições. E aí, onde é que eu enfiei meu voto? Eu acreditei numa imagem e aquela imagem não é real. Isso vai depender da população acreditar ou não. Então, mas o com trabalho... o preparo que vocês fazem, é fato que a gente vai acreditar com o que o jornalista, né, o assessor faz. Bem, do meu ponto de vista, se ele vai ao encontro do que você está dizendo, ele pode ir ao encontro do que você está dizendo, melhor dizendo, que é preciso haver regras, então. Tá? Se há regras, obviamente, nós teremos condições melhores de trabalhar uma pessoa que é devidamente assessorada. Caso contrário... Ok, não, eu só quero interromper vocês, porque a gente precisa fazer um breve intervalo, mas logo depois do intervalo a gente vem com outras informações, discutindo outros temas. Fique por aí. Estamos de volta com o programa Imprensa em Debate, que hoje discute a ética no jornalismo e recebe o redator Amaro Terto e o editor Wallace Nunes. Bom, agora para começar esse segundo bloco, eu gostaria de falar sobre a utilização de programas de computação para manipular uma imagem ou vídeo. Hoje, com o avanço da tecnologia, é muito fácil você inserir ou tirar de uma imagem ou de um vídeo uma pessoa, um objeto ou qualquer coisa que o valha. Vocês acham que é ético isso? Em alguns casos, eu acho muito importante, para não deplorar a imagem do programa ou do canal de televisão. Agora, em outros casos, mais propriamente dito, ao contrário, é óbvio que soa antiético, né? Eu, como editor, eu trabalhei fora do Brasil e eu experimentei alguns trabalhos que delimitam o papel do jornalista por si só. Por exemplo, nos Estados Unidos, a ética é levada a cabo pelo diretor de imprensa, que é um cargo que não existe aqui no Brasil. Você já teve que fazer uso de alguma coisa desse tipo? Eu não cheguei a fazer, mas assim, há vários casos aqui na própria mídia brasileira a respeito disso. Teve um caso 2 anos atrás de um acidente, na época com a TAM, né? Teve aqui em São Paulo e aí teve uma baita repercussão na época, fizeram uma montagem, uma pessoa que na verdade não estava presente aquilo dali e ficou muito mais chamando a atenção e depois descobriram que foi montagem. Mas também existem outros casos também, até fora do país, de OVNIs que colocaram, que apareceram, que as pessoas acreditavam que era verdade, enfim, de fato tinha aparecido aquela figura e de fato não existia, depois foi comprovado que foi uma fotomontagem. De fato, assim, eu acho que nestes casos isso de fato não é ético. Agora, o caso que ele citou, sim, você não vai fazer uma exploração daquela imagem, enfim, acho que de fato fica muito impactante. Mas isso não significa que as pessoas têm que se aproveitar desses recursos tecnológicos para poder enganar o leitor ou o telespectador, entendeu? Isso de fato eu não concordo. Ganhar audiência por si só, obviamente que eu concordo com isso. Mas a gente tem, por exemplo, o exemplo das revistas masculinas,
que evidentemente utilizam a computação, né, para poder melhorar a imagem de uma figura. Vocês concordam com esse tipo de atitude? Mas eles têm um propósito, né, Alan? E o propósito é um propósito positivo. Mas né? você está enganando o leitor. Porque se eu compro a revista, eu gostaria de ver a mulher ou a pessoa em questão da maneira que ela é. Na minha não opinião, ele está fantasiada. estimulando o leitor a chegar àquela posição que a imagem está produzindo. Você concorda com isso? Concordo. O que, assim, existe até alguns casos que na própria mídia mesmo, o caso de uma dessas modelos que posaram peladas e aí sumiram até com o umbigo dela, né? Quer dizer, usaram tanto recurso que acabou até sumindo o umbigo. Mas, assim, de fato, assim, acho que eles acabam até usando esse recurso até para poder deixar a mulher mais bonita, tal, enfim. Eu acho que quem está comprando revista também quer ver uma imagem bonita, então acaba sendo um recurso até positivo até para a própria mulher. O que não pode ser também um uso exagerado, né, da ferramenta tecnológica também. O limite da questão é o topo da onde nós buscamos a ética, né? Chegar a este limite é o papel do jornalista. Então, mas nesse caminho é fácil, dá para chegar tranquilamente, porque tem um código ético a seguir. Olha, como editor de economia que eu sou, eu creio que existe um limite. Agora, se você vai noticiar um fato ou político ou policial, é óbvio que a busca da audiência por si só terá um outro efeito se você explorar demais essa imagem. Você mesmo citou o caso da Eloá, né? Ou mais para trás, Escola Base, o caso do goleiro Bruno, e entre outros tantos. A exploração da imagem tem o seu limite, cansa, é óbvio. Né? E a própria população também cansa, né? Desse tipo de recurso só buscar audiência só por audiência. E próprio disso, teve já programas jornalísticos mesmos, utilizando muito dessa coisa, muito do sensacionalismo também, né, para poder ganhar audiência e que não se sustentaram. Bom, falando em utilizar outras coisas, é comum hoje a utilização de alguns meios ilícitos para conseguir uma notícia, uma manchete, alguma coisa do gênero, que é a utilização de câmeras escondidas, microfone escondido, disfarce, para poder chegar até uma notícia. Vocês acham que isso é uma atitude ética? Não. Até porque é ilegal, na né? minha opinião, é Em a alguns deturpação do jornalismo investigativo. Tá? O jornalismo investigativo teve seu auge e agora deu uma caída. Por quê? Porque as emissoras de TV, propriamente dita no Brasil, estão numa gana pela busca de audiência por si só. Mas, Amaro, no caso, se você tivesse na sua mão uma denúncia que fosse importante à sociedade, você se utilizaria de algum desses meios para poder divulgar essa informação, já que ela é necessária para a sociedade? E aí entra uma grande dúvida que o jornalista sempre enfrenta. Então, Existe uma coisa que é o interesse do público e interesse público. Ou seja, o que é de interesse de toda uma nação e o que é de interesse, sei lá, de um pequeno nicho ali que depende quer prejudicar um político. Você usaria uma câmera escondida, um microfone para isso, para esse fim? Olha, eu não digo que eu nunca usaria, porque eu acho que há situações e há situações. Se você, por exemplo, está denunciando um caso de corrupção, que isso não prejudica várias pessoas, não é só a mim, só você ou só ele, prejudica várias pessoas. Eu acho que nesse caso pode ser utilizado, agora é lógico, com bom senso, com um bom trabalho do jornalista, com ética profissional, acima de tudo isso também, do acompanhamento do editor, para poder saber exatamente o caminho certo a seguir. E qual é o limite desse bom senso? Usar uma câmera, um microfone? Não, eu acho que o bom senso aí, de fato, é a informação, o principal. Seja da forma que for. É a informação. Eu não falo todos os fins, né? Enfim, todos os meios justificam o fim, não é isso. Mas eu acho que há casos que sim, a gente tem que pesar, enfim, algumas situações que de fato elas são necessárias, até porque vários casos de corrupção também já foram descobertos dessa forma, enfim, que levaram a justiça a tomar as devidas providências. O jornalista ele não pode ser o advogado, entendeu, nesse tipo de situação, mas é um papel importante que alerta a sociedade. O Wallace, desculpa. Para você, vale tudo? Não. Na hora de conseguir uma informação? Não, de forma alguma. Eu tanto acho que não, que eu defendo regras para o jornalismo
seja ele investigativo, seja ele policial, seja todo tipo Para de você, jornalismo. qual é o limite? Quando o jornalista identifica por si só que ele não pode mais avançar. Ok. A gente agora, vou mudando um pouquinho, né, para sair desse tema um pouco mais pesado, discutir um tema atual, que é a questão das redes sociais. Vocês provavelmente devem ter algum tipo, se tem, depois quiser passar ou falar, fiquem à vontade. É comum o jornalista hoje utilizar as redes sociais ou qualquer outra coisa que o vale, blog, né, para poder divulgar informações pessoais, o que é válido, e informações privilegiadas. Vocês acham isso ético? Se o jornalista estiver dentro de uma empresa? É mais um meio de você entreter a população. Tá? A rede social cresce no Então, mas mundo divulgar, todo. por exemplo, você tem uma informação privilegiada sobre um fato porque você, jornalista, estava lá em nome de uma empresa, divulgar no seu Twitter, no seu Facebook ou qualquer coisa assim do gênero, vale? No meu ético? caso, especificamente, não, até porque por contrato. Mas se não tivesse o contrato? Não o faria também. Eu também acho que não é válido. Acho que você não pode, né, assim, divulgar uma informação que era da empresa. Você estava trabalhando da empresa, divulgar em algo que pode te privilegiar, né? Você tem que, enfim, se você estava a trabalho da empresa, aquela informação tem que ser pertencente à empresa. Em relação à empresa, a gente teve recentemente um caso em que um funcionário da empresa manifestou uma opinião contrária a ela e acabou sendo demitido. Claro que a empresa não assumiu isso, mas ficou evidente que era isso. Vocês acham que isso é ético da parte do jornalista e da parte da empresa? É difícil de responder, mas bem complicado isso. até porque os empregados têm que seguir ordens dos patrões. Se há uma ordem do patrão, você tem que seguir, mesmo que ela seja contrária aos seus princípios. E você não ia expor de jeito nenhum? No meu caso, eu não exporia. Eu não sou uma pessoa no qual eu colocaria a minha opinião nesse momento. Mas aí é uma questão ética ou é uma questão de medo de perder o emprego? Não. É uma questão ética. No seu caso? Bem assim, até porque assim, ela expôs, assim, levantou a bandeira política, né, de um veículo de comunicação. Isso é complicado porque o veículo de comunicação ele tem que ser independente. E a partir do momento que ela afirma que há sim um partido político que aquele veículo defende, isso se torna uma situação complicada, insustentável. É lógico que a gente tem que ver os vários precedentes disso, enfim. Mas não vale, mesmo se você divulgar na sua rede social? Na minha rede social, desde que não esteja ligado à empresa, é uma coisa. Agora, eu dentro de uma empresa divulgar isso, aí é uma situação mais complicada, como ele disse. Enfim, você é um funcionário, você tem normas a seguir, né? Eu repito, Alan, não é o medo de perder o emprego por si só, muito pelo contrário. Eu creio que é seguir as regras da casa. Tá? Uma vez você... Então, mas às vezes seguir a regra da casa significa ir contra a sua ética. Porque você não concorda com aquilo, mas está lá, vai ser obrigado a concordar, isso não é ético. Se o jornal, ou a TV, ou qualquer meio de divulgação de informação tiver uma posição, é óbvio que eu terei que seguir tal posição. Caso contrário, isto fica ao meu critério. Né? Nos Estados Unidos, mais uma vez citando como exemplo, é muito comum emissoras, jornais apoiarem e dizerem o porquê apoiam. Né? Fato este que não existe no Brasil. Né? Nós tivemos um caso de um jornal impresso apoiando um determinado candidato nessas eleições e, a partir daí, gerou-se uma polêmica sobre o que é ou não é possível dentro da ética jornalística. Né? Entendi. Mas tem que voltar a essa questão, porque assim, não dá para ser ético no jornalismo e defender um emprego? Ou sem ter medo vai fechar minha porta. Se eu for um jornalista extremamente ético, ao pé da letra, dá para arrumar um emprego, dá para ficar tranquilo e achar que você vai conseguir trabalhar em qualquer lugar? Claro. Sem problemas? Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que assim, a ética do profissional ele vai ter em qualquer veículo que ele trabalhar. Agora, existem normas da empresa, entendeu? Que são coisas diferentes.
Eu acho que a ética do profissional ele tem, enfim, depende do veículo que ele trabalha. Bom, infelizmente nosso tempo terminou. Eu quero agradecer você, Amaro. Eu agradeço. Você, Wallace. Obrigado. E agradecer você que acompanhou esse programa. Muito obrigado. Tchau.